Quem é Jesus para você? Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 9, vamos ler o versículo 20. Diz assim: E vocês, o que dizem? Perguntou: Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Então, meus irmãos, aqui Jesus está com seus discípulos, está ali com os apóstolos, e ele primeiramente, como foi na última mensagem, que nós vimos, Jesus perguntou quem o povo está dizendo que eu sou. Aí depois ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E meus irmãos, essa é a pergunta mais importante das nossas vidas. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para mim? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. A gente tem o nosso período de vida aqui, alguns vivem 90, cento e poucos anos, 80, 70, outros sabemos que vivem menos, né? Às vezes alguma tragédia, vive ali 20, 17 anos, enfim, outros menos ainda. Mas esse período de vida que nós temos é o período que a gente tem para a gente dar a resposta certa para essa pergunta. E não apenas responder de forma correta com a nossa boca, mas responder da forma correta com a nossa vida. Quem é Jesus para você? Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é Senhor. E, meus irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, alguns às vezes podem ter dúvidas. Jesus é Deus ou Jesus é filho de Deus? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que sim, Jesus era filho de Deus, isso é óbvio, mas também a gente vê que Jesus é Deus. Filho de peixe, peixinho é, como falam, né? E a gente olha na Bíblia que há uma verdade que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente fala Filho, está falando de Cristo. E vamos ver aqui versículos que mostram claramente que Jesus Cristo é Deus. Preste muita atenção para você nunca mais ter dúvidas em relação a isso. Vamos ver o primeiro texto que profetizava a vinda do Filho de Deus, profetizava a vinda do Salvador, profetizava a vinda de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, um dos nomes de Cristo é Deus Forte, e Deus está com D maiúsculo. Então a gente vê aqui claramente que o Salvador que viria, ele seria Deus. E esse era Jesus, então Jesus é Deus. João capítulo 1, Novo Testamento, João capítulo 1, versículos 17 e 18. Preste atenção. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E a gente vê um dos versículos mais conhecidos, João 3,16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esse texto aqui, João 1,18 fala: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Esse Deus unigênito é Jesus, porque a recém falou, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, mais um texto que mostra que Jesus é Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma vez, mostra claramente aqui que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só, Jesus aqui é chamado de grande Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus é chamado de Deus claramente aqui. Então não tenha mais dúvidas. Então a gente vê que biblicamente Jesus é Deus.
Sabemos que as pessoas não negam a existência de Jesus, mas para alguns Jesus foi uma boa pessoa, Jesus foi um bom mestre, Jesus foi um exemplo, Jesus foi um judeu que existiu há muitos anos atrás. Jesus, para alguns, é uma lenda, é um mito. Jesus, para alguns, era só um profeta em várias religiões. Jesus é apenas um profeta, apenas uma figura. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que Jesus é Deus. Mas a pergunta é: quem Jesus é para você? Não creia apenas no Jesus histórico, apenas crer na existência de Jesus, apenas crer que um dia um homem chamado Jesus passou por essa terra. Isso não vai salvar você, não vai mudar a tua eternidade, não vai salvar a sua vida. A questão é: Jesus está sendo Deus da tua vida? E não adianta a gente apenas falar: ah, Jesus é Deus, ok? Mas quando algo é Deus na nossa vida, esse algo é o principal. Um Deus ele é adorado, um Deus ele é honrado, um Deus é obedecido. E a questão é, você pode responder certo com a boca, Jesus é Deus, ok. Mas você está obedecendo a palavra dele? Ele só é Deus da sua vida, não só se você fala, mas se ele está governando a sua vida. Se você obedece os ensinamentos dele, se você obedece a palavra dele, se você segue a palavra dele, então de fato ele é Deus na sua vida. Se não, é como o próprio Senhor Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas eu estou longe do coração deles. Então, se Jesus realmente é o Deus da tua vida, você vai obedecer a Cristo, vai obedecer a Bíblia Sagrada, vai obedecer os ensinamentos de Jesus. Faça isso. Faça isso. Se volte para Ele, busque a Ele, adore a Ele, vá à casa de Deus e ouça a pregação que fale e que exalta a Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós oramos a Ti, Senhor. E eu peço a Ti, Pai, que a gente não venha se enganar, mas que Jesus Cristo venha ser o nosso Deus, venha ser o nosso Salvador. Ah, o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Deus se vestiu de humanidade e esteve nessa terra durante 33 anos e meio e ele morreu no nosso lugar, levando os nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Ah, Senhor, obrigado por essa verdade, obrigado por essa revelação. Pai, que isso não seja apenas uma informação na nossa cabeça para a gente falar certo, mas que isso seja uma revelação que não apenas tira a venda dos nossos olhos, mas que isso seja uma revelação que marca os nossos corações, para que a gente viva de forma que honre a Ti, para que a gente Te ame, Te adore e busque ao Senhor intensamente todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você foi edificado por essa mensagem, compartilha com alguém que está precisando de uma palavra de Deus. Peço que você visite o meu site prlucasfranco.com e teste ali um mês, sem compromisso nenhum, a plataforma do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos. Mergulhe e queira saber mais da palavra do Senhor, tenha um conhecimento mais profundo da Bíblia, tenha uma intimidade mais forte com Deus. Tenha uma fé mais sólida, venha crescer, amadurecer na fé. Então se inscreve ali por apenas R$ 12,90. É o teste do primeiro mês. Se você gostar, você segue ali a assinatura do curso ou pode comprar à vista. Mas fica conosco estudando, que eu sei que isso vai fazer muita diferença na sua vida. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Assim a plataforma recomenda nossos vídeos para pessoas que ainda não ouviram, quem sabe, a palavra de Deus. Ativa o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.